Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão intitulada O Paradigma da Fibra até Casa, também designado por FTTH, Fiber to Home. Portanto, que é um tópico muito relevante hoje em dia, quer para os operadores de telecomunicações, quer para os fabricantes, quer para os utilizadores. Esta sessão estava planeada para 3 horas de hoje. Melhor, posso? CGSM. Inicialmente estava projetada a presença de 3 oradores, mas houve aqui uma desistência à última hora. Portanto, o engenheiro Luís Ribeiro de Alcatel, devido a imprevistos da última hora, não pode estar presente, de modo vamos ter que fazer aqui uma ligeira alteração do programa da sessão. Assim, a primeira apresentação irá ser feita pelo engenheiro João Horta da Sonaicom, até mais ou menos por volta das 11 horas. A partir daí iremos fazer um pequeno intervalo, de 10 minutos, um quarto de hora. Depois continuaríamos a seguir com uma apresentação do engenheiro Álvaro Fernandes, da Vodafone, seguido de um debate. Inicialmente, aquilo que estava previsto era as apresentações e a seguir, na parte final, um debate e as questões seriam colocadas na parte final. Julgo que agora podemos alterar um pouco a maneira de fazer a apresentação, ou seja, poderá haver questões à medida que as apresentações vão sendo feitas e, na parte final, poderemos continuar com questões e fazer algum debate sobre este tópico, que, como eu já disse, é um tópico bastante relevante. Portanto, eu sugeria que o engenheiro João Horta começasse com a sua apresentação, que se chama exatamente a integração do equipamento para formar uma rede rentável. Teste. Olá, bom dia. Não sei se me estão a ouvir bem. Aí ao fundo. Obrigado pelo desafio de vir aqui apresentar um tema tão interessante, porque mistura um pouco a componente técnica e, enfim, é uma componente por vezes mais escondida do mundo das telecomunicações. Isto para nós, engenheiros, claro. Bom, então, começando, vou-vos apresentar primeiro aqui um pequeno teaser. Esta é a fibra do Ótimos Cliques. Televisão de última geração que espalha diversão pelos 4 cantos da casa. Ótimos Cliques. Mais televisão, mais internet. Bom, então, a fibra óptica. A fibra óptica é um meio de transmissão que permite transportar todos os serviços até à casa do cliente ou até onde nós quisermos. Historicamente, no caso da Ótimos, nós éramos um operador que começámos no dial-up, depois implementámos o DSL e debatemos sempre com o problema do facto de não conseguirmos controlar ou não conhecermos a rede totalmente, porque ela não era nossa, era da Portugal Telecom. E isso obrigava-nos a ter de
perceber que tipo de serviços é que nós poderíamos disponibilizar até para um determinado cliente. Com fibra, isso deixou de existir. Nós podemos dar qualquer serviço a qualquer cliente, porque ela não é limitada pela distância, nem por interferências eletromagnéticas, tal como era o cobre. E, para além dessas vantagens, também existem vantagens a nível do consumo energético, que é praticamente de 1 para 10, e espaço. Portanto, a fibra, para além destas questões, devido às tendências de mercado, tanto dos consumidores fixos como móveis, a nível da necessidade de largura de banda crescente, a fibra começou-se a ver como a solução quer para os clientes fixos, para levarmos a fibra até à casa do cliente, para podermos fornecer várias streams de vídeo, internet muito mais rápida e, portanto, diferenciadora face àquilo que existia do ponto de vista tecnológico, quer para os consumidores móveis, devido ao advento do LTE, primeiro do 3G, depois do HSDPA e do LTE, e principalmente agora com o LTE, começámos a preparar e a ver também uma rede de fibra como um todo, não só para clientes residenciais, mas também para podermos fazer aquilo que se chama o backhaul das estações da rede móvel. Portanto, principalmente para um operador dito alternativo, a fibra passou a ser um imperativo tecnológico e que mais cedo ou mais tarde teríamos de fazer. Hoje em dia, eu tinha os slides trocados, por isso é que vou ter de contar aqui a história ao contrário, é que hoje em dia Portugal já é um país com muita fibra, e este é o último ranking do FTTH Council, em que aparecemos em 11º a nível de número de clientes fibrados, ou percentagem de clientes com fibra face ao número de casas que existe, portanto, número de alojamentos que existem no país. Estamos em 11º, mas se contarmos apenas FTTH, estamos em 4º. Isto porquê? Porque há várias tecnologias, há o FTTH, o FTTB, FTTC, etc. E a azul temos o FTTH puro, e a cinzento temos as outras tecnologias. E, portanto, se esquecermos Fiber to the Node, Fiber to the Building, etc., nós somos um dos top 5 na Europa a nível de penetração efetiva de clientes reais que estão a pagar por este serviço. E como é que isto tudo começou? Pelo menos em Portugal. Tudo começou com a Sonacom, com o Clix, na altura. Fomos pioneiros em 2008, com o lançamento da primeira rede comercial com triple play e velocidades acima de 30 megabits, ou de 24 megabits. Nós lançámos logo em 2008 uma oferta de 110, portanto 100 megabits downstream, 10 megabits upstream, até 6 televisões em HD e voz. Mas que tipo de operação é que nós temos em Portugal? Nós, na altura, decidimos... Não havia uma regulação sobre o tema. Nós avançámos ainda sem haver a regulação. Foi uma iniciativa completamente privada,
e na altura tivemos, enfim, bastantes questões que tivemos de identificar para, enfim, tivemos de criar o nosso paradigma de fibra. E nós escolhemos um paradigma que é aquilo que se chama a integração vertical total, ou seja, nós decidimos, na realidade não é bem total, já vão ver um pouco mais à frente, no sentido de que há uma parte da rede que ainda não é totalmente nossa. Integração vertical é quando o operador é dono da distribuição dos serviços. Enfim, não é dono do canal XN, nem da RTP1, etc. Dos conteúdos não é, mas depois dos equipamentos e das plataformas que permitem distribuir esses serviços, é dono desses serviços. É dono também da rede de transmissão, de transporte desses serviços até a casa do cliente, e depois também é dono da infraestrutura física que termina esses fibros, portanto, a própria fibra óptica que chega até à casa dos clientes. Quando eu disse há pouco que não somos completamente verticalmente integrados a 100%, mas sim a 99,9%, é que, na realidade, há uma grande parte dos troços que são feitos em cima das condutas da PT e, portanto, nesse sentido, não somos donos de toda a infraestrutura, mas a fibra que passa lá é nossa. Há outros paradigmas. Há um paradigma que é o paradigma tipicamente utilizado nos países nórdicos, que é o caso de separar completamente todas as componentes da rede por diferentes entidades, ou seja, como na teoria da gestão se diz, ninguém é dono de toda a cadeia de valor, mas sim existem entidades distintas que dominam a sua parte da cadeia de valor, onde mais naturalmente estão. Por exemplo, no caso dos países nórdicos, como eu estava a dizer, as utilities, que, enfim, são as águas, o gás, e, enfim, esse tipo de indústrias que dominam a infraestrutura, conhecem a infraestrutura, têm know-how técnico, ou pelo menos melhor do que os operadores de telecomunicações, para, por exemplo, imaginem, passar fibra em condutas de gás. Quer dizer, nós passamos fibra em condutas, mas não há lá gás. Mas já há quem faça passar fibras por dentro das condutas de gás. Portanto, o know-how técnico para esse tipo de atividades é muito diferente. Portanto, é natural que essas utilities conheçam melhor esse tipo de atividade. E depois, os serviços são de operadores realmente de serviços, que a única coisa que fazem são donos das plataformas e do cliente final. E toda a estrutura está desagregada. Há vantagens e há desvantagens relativamente a isso. Nós, como eu estava a dizer, pegando com o início da operação, nós decidimos, pelo facto de não haver ainda uma regulação sobre o tema, nós sempre promovemos as redes abertas, mas apesar como fomos os pioneiros, a ideia era exatamente, até que a regulação não existisse, pelo menos aprendemos o mais possível e dominarmos a cadeia de valor o melhor possível. E então foi essa a nossa decisão. Somos um operador totalmente integrado verticalmente e pronto, esta é a nossa posição. E, para além disso, é a posição de todos os operadores no nosso mercado. E, tendencialmente, diria que no sul da Europa este é o paradigma, no norte da Europa é o paradigma das redes abertas. Redes abertas do ponto de vista de
completa desagregação das várias componentes. E agora está a começar a surgir outro modelo, que é o modelo que nós também vamos ter em Portugal, que é este modelo aqui de... Não vi aí um apontador? Não. Não, isto dá aqui o rato, ok. Que é este modelo de partilha ativa em bitstream, que vamos ter em Portugal. Nós, ótimos, estamos a trabalhar neste tema, em que basicamente existe um fornecedor de infraestruturas, tanto da rede passiva como da rede ativa, ou seja, tanto da fibra que passa no terreno como dos equipamentos que fornecem o acesso em bits e bytes até à casa do cliente. E em top-off disto temos os operadores de serviços, que neste caso a Ótimos vai ser um operador de serviço, e penso que os outros operadores, como a Vodafone e etc., também poderão usufruir deste tipo de serviço. E então, pronto, basicamente esta é a perspectiva dos vários modelos de operação e como é que nós estamos posicionados sobre o tema. Como é que nós implementamos um projeto de fibra? O projeto de fibra tem uma questão que, contrariamente a outros tipos de projetos, pode ser um pouco, digamos, que cria celeuma, mas para a fibra, o tipo de investimento que é necessário fazer é à cabeça muito grande mesmo. Porque antes de instalarmos o primeiro cliente, temos de ter todas as plataformas de serviço prontas. A cabeça de vídeo o head-end de vídeo tem de estar pronto, todos os equipamentos instalados, e não sabemos onde é que os clientes vão aparecer. Isto, comparativamente com uma rede móvel, é maior este investimento à cabeça do que numa rede móvel, porque o facto de podermos instalar uma estação base num determinado sítio e os clientes poderem começar a aparecer, não sabemos onde, mas a cobertura é móvel. Aqui não. Aqui, antes de podermos ir à casa de um cliente com a fibra, nós não podemos pegar na fibra, que começa num CO, e o Sr. Joaquim, do sétimo esquerdo, quer fibra, e então vamos lá pegar na fibra e arrastar a fibra pelo chão até o Sr. Joaquim, e o Sr. Manuel do primeiro fica depois à espera que queira e passamos outra fibra. Não. Temos de instalar a fibra massivamente e depois esperar pelos clientes. Então, o que é que isto faz? Faz com que seja extremamente importante uma fase que já vou falar a seguir, mas pronto. Mas basicamente, como é que se monta o projeto, um projeto de fibra? Tipicamente começamos com um piloto técnico-comercial, que basicamente é montar uma rede em ponto pequeno. Por exemplo, montamos um OLT. Um OLT é o equipamento que está na central, que permite aceder, enviar os serviços para os vários clientes. Um OLT, uma caixa assim deste tamanho, colocamos na central, passamos fibra para 500 casas e colocamos serviço em 50 clientes amigáveis, para podermos ter algum feedback da satisfação do cliente, para analisarmos questões técnicas tanto da implementação da rede como horizontal, como da rede vertical, ou seja, desde a entrada do edifício até à própria casa do cliente, ou seja, passar a fibra pelas colunas verticais, instalar, como é que dentro da casa do cliente vamos passar a fibra óptica, como é que vamos passar os cabos UTP desde o terminal de fibra até o quarto enfim, até o escritório.
Ou então coisas ainda mais interessantes, como, por exemplo, descobrir que tipicamente a mulher detesta uma cor amarela no cabo de fibra e prefere branco, e, portanto, temos de utilizar cabos brancos e não cabos amarelos. Enfim, esse tipo de análise tem de ser feita num pequeno piloto, para tentarmos diminuir o erro. Claro que isto pode acontecer sempre em situações em que nos primeiros meses de projeto alteramos, mas o piloto é extremamente importante. Outra coisa importante é o tipo de custo que nós vamos ter na rede para poder depois realmente montar um plano de negócio sobre estes inputs. Portanto, piloto, depois realmente começamos o projeto, começamos numa análise demográfica, depois uma fase de plano de negócio, que se vai servir para ir buscar financiamento a várias entidades, nomeadamente este tipo de projeto. Enfim, é preciso que a nossa administração ande a viajar pelo mundo para captar financiamento, porque há sempre uma mistura de capital próprio e capital externo. A partir daí, a partir do momento em que estas variáveis estão todas com valores aceitáveis, existe um processo de decisão, de go, no go, e a partir daí começamos a implementação. Desde desenhar a rede, do ponto de vista de engenharia, manuais de engenharia. Primeiro, é alto nível, sem ir muito ao detalhe, depois ir especificamente ao detalhe para criar manuais de engenharia para que os trabalhadores das instalações saibam exatamente qual é o parafuso que devem colocar, qual é a cor da fibra que devem usar, e a seguir, depois de termos a rede montada, o primeiro cliente, ativar os primeiros clientes, serve também para aferir a qualidade de todo o processo, daquilo que se chama os processos auxiliares de negócio, que é uma parte menos de engenharia, mais de sistemas de informação, que é o contrato chega, a escolha do serviço, fazer com que o serviço que o cliente, o Sr. Joaquim, escolheu, seja configurado de forma automática nas máquinas e, portanto, sem intervenção humana. Depois da rede montada, já com clientes, passamos para uma fase de operação e manutenção, uma fase de operação e manutenção, assegurar a qualidade da rede e pós-venda. Fechado todo este processo de instalação da rede, realmente o pós-venda é aquilo que se torna crítico, porque é isso que vai fidelizar os clientes. Para além do serviço, é nós podermos realmente resolver os problemas dos clientes a tempo e horas. E para todas estas fases são necessárias pessoas diferentes, com perfis diferentes, engenheiros, marketeers, engenheiros criativos, engenheiros menos criativos, enfim, há todo um conjunto de pessoas, cada uma com um perfil distinto, que naturalmente se adapta a cada uma das fases. Por exemplo, eu sempre estive envolvido nas fases de piloto técnico-comercial, a fase de high-level engineering, também detailed engineering, também envolvido na área de IT, de coordenação entre a componente de engenharia e a componente de IT. E depois, isto fechado,
apoio ao serviço de pós-venda, no sentido de tentar fazer uma retroalimentação de toda a cadeia para identificar pontos onde é que podemos melhorar. Enfim, isto é comum aos operadores de fibra. Algumas fases podem ser encurtadas, misturadas, mas basicamente este é o tipo de... Portanto, uma das coisas que eu queria salientar é esta componente muito importante das redes de FTTH, que é a componente de geomarketing, que está relacionado com aquilo que eu vos falei há pouco, do facto do investimento à cabeça ser muito, muito grande e ser necessário realmente conseguir identificar quais são os potenciais melhores clientes. Isto é um processo de marketing, mas associado à informação geográfica. Ou seja, primeiro é necessário classificar os clientes, porque eles não são todos iguais. E a classificação pode ser inúmeras. Os marketeers são especialistas em classificar pessoas. Eu imagino que se estivesse aqui um marketeer puro, já nos teria classificado em sei lá, agora estou... nerds. ou o nerd entrepreneur, ou o nerd yuppie, portanto aquele que um dia quer ser milionário, enfim, esse tipo de coisas, não é? Por exemplo, uma classificação para potenciais clientes de FTTH é esta que está aqui, Young Telecom Minded. Enfim, diria que seria o filho de, portanto, entre os 15 e os 25, com muita apetência para produtos de telecomunicações, manda 100 mensagens por dia, etc. IT Professional, alguém já entre os 30 e os 40, licenciado no Instituto Superior Técnico. Video Enthusiast, não é do técnico, é um tipo, enfim, das artes, não é? Gamers, pronto, gamers seria realmente alguém que gosta de jogar e passa 24 horas a jogar. Por exemplo, na Inglaterra, a Virgin, o produto de fibra é especificamente para gamers. Não é especificamente, mas o marketing que fazem é para gaming. A oferta é de 50 megabits em cima de fibra óptica e pelo menos muito da publicidade é para gaming. Por causa da latência, a experiência de utilização é muito relevante. Por exemplo, já agora para ter uma ideia daquilo que por vezes nós temos de fazer. Eu inscrevi-me no Second Life. Não vou dizer o nome. Mas porquê? Porque tínhamos queixas de alguns clientes que achavam que o serviço do Second Life era mau. Tinham muita latência. Eventualmente, quando arrastava o boneco para um lado, aquilo demorava algum tempo. E não era sobre a rede móvel, era mesmo sobre o DSL. Enfim, e eu quis perceber isso, então quis comparar o Second Life num DSL versus uma fibra versus, enfim, diferentes perfis, para tentar perceber qual era o impacto da latência naquele tipo de experiência. Realmente existe, não é? E quem sabe, quem joga, quem é viciado em jogos, realmente fica irritado quando perde, porque quis virar à direita e aquilo demorou um pouco mais e veio de lá o Chico, que vive no Texas, que é o campeão de qualquer coisa, e matou-o. Enfim, pronto, portanto, associado a esta questão do geomarketing, que é classificar as pessoas, e isso envolve tentar perceber onde é que elas vivem, ou seja, olhar para
a geografia de uma cidade e tentar aferir que tipo de pessoas, do ponto de vista socioeconómico, eu diria psicossocioeconómico, é que vivem numa determinada zona, e sem querer, obviamente, discriminar toda a população em geral, mas a ideia é maximizar o investimento numa determinada zona. Só que isto é uma mistura de várias coisas, que é, basicamente, os focos populacionais, a classificação dos clientes, psicossociodemográfica e, enfim, a análise das condutas da viabilidade, do custo de passar lá a fibra. Portanto, há aqui uma série de variáveis que são os inputs para um go, no go. Não é? Isto porque, tal como eu estava a dizer, para além desta questão do investimento à cabeça ser muito grande, o FTTH neste momento, pelo menos com o footprint que nós temos de rede, ainda não é para toda a gente. Porquê? Porque eu tenho aqui um gráfico aqui à direita que é a rede móvel atinge uma grande parte da população. Portanto, potenciais clientes de serviços móveis são uma grande parte da população. De internet é uma outra parte mais pequena de internet, mas mesmo assim é superior ao FTTH. E o FTTH, porquê? Porque podemos ter internet sobre DSL, sobre cabo coaxial, etc. O FTTH acaba por ser uma pequena fatia. E a ideia é, obviamente, aumentar esta fatia para chegar à maior parte da população, ou quanto mais melhor. Portanto, estas questões todas vão levar a uma característica fundamental das redes de FTTH, que é aquilo que se chama clustering, que é agregar segmentos populacionais e dizer, ok, aqui é o limite da nossa cobertura, e criar manchas de cobertura por clusters numa determinada cidade, em função deste tipo de análise. Os custos que uma rede de fibra tem são muito elevados, como eu vos disse, logo à cabeça. E, basicamente, podemos ver aqui à esquerda que num operador que tenha de raiz de começar a fazer uma rede de fibra, os custos são aproximadamente estes, que é que praticamente 70% do custo é aquilo que se chama os civil works, os trabalhos de engenharia civil, de construção da fibra. E aqui isto inclui abrir valas no chão, passar fibra em postes, esse tipo de coisas. Depois, portanto, esta é a grande fatia. A grande fatia no FTTH não é o equipamento ativo, não é o custo do cabo, é sim a mão de obra e todos os trabalhos necessários para passar a fibra pela rede. Relativamente à variação desses custos, é muito dependente do tipo de demografia que existe num determinado país. Por exemplo, imaginemos o paradigma de Hong Kong versus o Alentejo. Não é? Quer dizer, é um paradigma completamente diferente. Em Hong Kong, salvo erro, há já um ano e meio, existe o serviço de 1 gigabit em cima de fibra ponto a ponto a um preço de 30 euros mensais, uma coisa assim. O que é praticamente dado. Mas, do ponto de vista demográfico, aquilo é extremamente fácil de passar fibra. Porque vamos até o edifício, chegamos lá com uma fibra e automaticamente, depois de passada a rede vertical, e muitos daqueles edifícios já têm
uma infraestrutura estruturada, ou seja, de cabos RJ45, nos mais novos. Eles chegam com uma fibra até à base do edifício, colocam um equipamento que serve, que tem uma interface por cada casa, e depois aquilo não é bem FTTH, é o FTTB, Fiber to the Building. Mas chegam facilmente a centenas de pessoas. Numa demografia como o Alentejo já não é assim, quer dizer, é preciso passar fibra por muitos quilómetros para atingir pouca população. Portanto, os custos variam muito. E, dependendo se é uma demografia urbana, suburbana e rural. Portanto, os custos em Portugal variam entre os 600 euros por quilómetro e os 1.600 euros. Isto foram dados da Anacom e, enfim, nós estamos em linha com isto. Por exemplo, nós temos células até 7 km. Temos o OLT num determinado ponto e depois o nosso cluster é à volta de um raio máximo de 7 km. E o valor médio, enfim, é mais ou menos aquilo que está aqui neste gráfico. Pode variar entre 600 e 1.600 euros para áreas urbanas. Portanto, dito isto, a fibra, o projeto de fibra, depois de decidido como fazer, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, o projeto em si pode ser levar a fibra até diferentes distâncias da casa do cliente. E em Portugal nós temos o cenário do FTTH, mas há outros cenários. E basicamente nós instalamos o Central Office, como eu disse, cluster de 7 km à volta deste Central Office, e depois, no nosso caso, que é o FTTH, que já vamos ver no final, mas os vários cenários são, portanto, fiber to the node, que é chegar até uma cabine num quarteirão ou numa determinada zona, e depois, para os operadores de cabo, utilizar a rede coaxial para colocar o seu serviço típico. Portanto, a única coisa que estão a fazer é, principalmente agora com o DOCSIS 3.0, é chegar mais perto do cliente e utilizar a rede de fibra para conseguir diminuir o tamanho das células coaxiais e, portanto, melhorar o serviço, porque têm menos clientes para cada uma das portadoras. Ou então, no caso dos operadores de ADSL, passarem a fazer unidades remotas e, portanto, diminuírem a distância do troço de cobre e utilizar tecnologias como o VDSL 2 para ter ritmos semelhantes aos de uma rede de fibra pura. Outro cenário é o FTTC, que é, enfim, até um determinado quarteirão, FTTP, Fiber to the Building, e finalmente o cenário da FTTH, que é levar a fibra óptica diretamente desde o CO até à sala do cliente. No caso do FTTH, usa-se uma caixa terminal que se chama SFU, Single Family Unit, que é uma caixa, enfim, mais ou menos do tamanho disto, com interfaces para o PC, para a televisão e para o telefone. Nos outros casos, usa-se uma MDU, Multi-Dwelling Unit, que normalmente são caixas maiores, que não são bonitas, são endurecidas, hardening, que é o termo em inglês, de equipamentos
que basicamente aguentam temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, são feitos para estar em bastidor e portanto, não é para estar, para estar invisíveis. Para desenhar uma rede, há uma série de questões que são relevantes e que, pelo menos, estas foram algumas que nós tivemos de decidir e, mediante as vantagens e desvantagens, que tipo de arquitetura ter na rede de transporte, se era uma rede de Layer 3 ou uma rede de Layer 2, enfim, qual era o modelo de entrega do serviço ao cliente, quantas VLANs queríamos usar, se iríamos usar uma por serviço, uma para todos os serviços, se iríamos usar DHCP ou PPPoE. PPPoE é uma tecnologia que já vem do DSL e poderíamos ter optado por continuar nessa tecnologia, mas optámos por ir para DHCP, que é uma tecnologia que tem menos overhead e permite ser mais plug and play. Portanto, se iríamos suportar logo o IPv6 ou não. O vídeo analógico era relevante, não era? Faria sentido disponibilizar o mesmo serviço que as pessoas estavam habituadas em televisões sem boxes? Sim, e optámos por isso. Depois, todos os operadores, neste momento em Portugal, também têm o serviço de vídeo analógico em cima de fibra. É quase um caso único, porque tem a ver com as características do nosso país. Nós temos muito... tradicionalmente, o operador de cabo era muito forte e, portanto, todas as pessoas estavam habituadas a ter televisão, enfim, sem boxes. E todas as casas, desde os anos 80, apesar de não haver propriamente penso eu que nem o Rita tinha esta obrigatoriedade, mas a verdade é que desde os anos 80 a maior parte das casas passaram a ter cabo coaxial instalado nas paredes. E os dados apontam para 60% das casas em Portugal com rede coaxial. Portanto, isso foi um facilitador para podermos disponibilizar o serviço e facilitou-nos o transporte da televisão desde o terminal de FTTH até todas as tomadas da casa. Isto foi realmente foi uma característica que tornou mais amigável o produto. Depois, enfim, outras questões relativamente à rede passiva, onde seríamos ter pontos de flexibilidade ou não, onde colocar os splitters. Enfim, todos estes temas fizeram parte do processo de desenho da rede, do high level e low level design da rede. Para terem uma ideia sobre uma rede de fibra, como eu estava a dizer, a ideia é instalar o equipamento do ALT e depois ir passando fibra na rede horizontal pelas condutas construídas pelo próprio operador ou alugadas a um operador que tenha essas condutas. Pode ser a PT, pode ser, enfim, qualquer utility que tenha condutas para se puder passar fibra e levar essas fibras ao longo de uma rede horizontal até os vários pontos, colocando splitters para fazer essa divisão óptica nos vários ramos. Depois, chegada à fibra aos edifícios, portanto, desde o Central Office
até os edifícios, onde as fibras são divididas pelos splitters e por fusões por vários troços. É necessário construir uma rede vertical desde a entrada da fibra no edifício, aqui, e colocar pontos são pontos de drop, em português também, pontos de pontos de extração de cliente, em que ao longo da coluna vertical do edifício são pontos onde nós podemos ir e fazer fusões, trabalhos de fibra para passar a fibra para o apartamento do Sr. Joaquim, do 7º direito. E em imagens, para terem uma ideia, isto é um OLT, que é um bastidor onde está o equipamento com uma carta. Portanto, uma carta é um equipamento que se coloca no bastidor, de onde sai uma fibra que pode servir até 64 clientes. Depois, ao longo do troço de fibra, podemos ter fusões, splitters, e isso é colocado em caixas que são colocadas em pontos estratégicos ao longo da rede. Um splitter na base do edifício, o ponto de extração de cliente e depois as tomadas na sala do Sr. Joaquim. Pós-venda é extremamente importante. O caso que está aqui é um caso real de um operador, mas este tipo de figuras já não é, mas foi o genérico, enfim, o genérico dos operadores de FTTH no final de um ano de operação. E os números são um pouco assustadores para quem começa. Nós, pelo menos eu conheço vários operadores que ainda não começaram FTTH, são mais os que não começaram do que aqueles que começaram projetos de FTTH, e realmente é assustador para quem tem pouco financiamento, vai-se lançar um projeto destes e passado um ano tem este tipo de valor, que é o seguinte: em cada 100 clientes, 40, depois de assinarem o contrato, desistem. Desistem por múltiplas razões. Ou porque houve erros no processo de cobertura e pensou-se que o cliente tinha fibra, mas afinal tinha fibra, mas era só até o edifício, ou era só ou então algum outro problema, e portanto 40% desistiam. Depois 5% tinha problemas, aquilo que se chamam infancy, mortos à nascença, que era ia-se lá instalar, havia problemas de instalação, o TP que saía do terminal da FTTH até o escritório não dava para passar, porque as condutas eram muito estreitas, e o cliente ficou chateado com a situação e disse: eu não quero saber disso, não é? Isto porque realmente, apesar de ser é uma tecnologia muito recente, uma tecnologia nova, mas os clientes não estão ainda não estão dispostos a perder mais do que o esperado para ter o serviço. Ou seja,
É expectável que se demore 4 horas a instalar o serviço, mas se passamos as 4, já vai nas 6 e nas 7 e o cliente, enfim, fica chateado e pode cancelar o serviço. E assim sucessivamente. Isto para dizer que, realmente, apenas 20% dos clientes não tinham problemas. Neste caso. E isto era o tipo de um operador com 1 ano de vida. Nós, na Ótimos, tivemos um desafio. Criámos um desafio para nós próprios, que foi o objetivo de 2 dias para instalação nas nossas áreas, ou seja, D mais 2. Sermos capazes de, em 2 dias, depois do cliente assinar o contrato, instalar o serviço e diminuir o tempo de instalação na casa dos clientes para 3 horas. E neste momento estamos com esses valores. Em 2 dias conseguimos instalar o serviço e demoramos, em média, 3 horas na instalação. Está bem. Então, basicamente, nós acreditamos num Portugal com fibra, porque apesar de eu vos ter falado sobre a questão do geomarketing ser muito importante para um projeto de fibra e que devemos escolher as zonas para podermos ter o máximo de retorno do projeto, nós acreditamos que um Portugal com fibra vai ter uma influência muito positiva do ponto de vista sociodemográfico no país, porque vamos conseguir levar serviços de primeira geração de telecomunicações a zonas que são carenciadas, e pode ser realmente um ponto de fixação da população. Há vários casos na Europa, por exemplo, na Suécia, no norte da Suécia, que é pior que o Alentejo, mas com neve. E, enfim, é que os serviços de fibra servem para que as pessoas se sintam mais felizes por todos os serviços que têm e também pela possibilidade de fazer uma série de aplicações lá na Câmara da localidade, sem sair de casa, esse tipo de coisas. Portanto, Portugal com fibra, e uma das formas que os alunos do técnico podem contribuir para isso é é ir a visitar a nossa cabine, ali o nosso stand. Nós temos um programa para estagiários que se chama Start at Ótimos e que já vai na 2ª edição. É um programa que é bastante diverso, não é só para a área de engenharia, para a área de telecomunicações. Procuramos pessoas da área de telecomunicações, industrial, informática, economia, gestão, marketing. E basicamente o que é um programa que tem uma dimensão que nós consideramos grande. Na primeira edição tivemos 800 candidatos e então pronto, tivemos 800 candidatos, 60 estagiários e em média captamos cerca de 50%. Portanto, o que têm de fazer, podem se informar no nosso stand, ou então ir a Ótimos e ao menu sobre Ótimos, recrutamento, bolsa de oportunidades, Start at Ótimos. Terão uma semana de acolhimento e um estágio de 12 meses. Possivelmente em 2 áreas distintas, 6 meses numa, 6 meses noutra. Portanto,
É tudo. Muito obrigado. Algumas questões? Vamos fazer agora um intervalo de 5 a 10 minutos e deixamos depois as questões para a parte Certo. seguinte, está bem? Certo. Obrigado. Se quiserem ir ao coffee break, vai haver aqui cá fora, convido a mesa Excelente. e os presentes para comer qualquer